Beleza, vamos então à questão 5. Questão 5 fala assim, ó. Um elétron é lançado num campo magnético uniforme. Determine qual tipo de movimento realizado por ele e represente a sua trajetória descrita nos casos. Então, olha só. A letra A fala de um elétron que esteja na mesma direção que as linhas do campo magnético. Então, questão 5 começa assim com a letra A. O que é importante que a gente veja? Olha só. Botei o campo magnético aqui, então, sei lá, para a direita aqui. Esse é o valor do campo. Com um elétronzinho, que é o que ele falou, uma carguinha negativa, e coloquei para se mover também para a direita. Nós vimos lá nas propriedades da força magnética que para existir a força magnética é necessário que o campo seja perpendicular à velocidade. Então, como aqui o ângulo entre os dois é zero, eles são paralelos, não são perpendiculares de forma alguma, nenhuma componentezinha perpendicular, o campo magnético não gera força, então não será capaz de desviar o V. Dessa maneira, ele continuará em linha reta como se nada tivesse acontecido. Como ele continua em linha reta e não há nenhuma força atuando sobre ele, nós podemos dizer que o tipo de movimento realizado é um MRU e a trajetória é uma reta, certo? Então, essa é a A. Na B, ele já coloca o seguinte, ó. É dito que há mais uma vez aquele elétronzinho ali, com uma certa velocidade V, porém, esse elétron agora, ele está numa região em qual a velocidade dele, está aqui o V, é perpendicular ao campo. Então, vou colocar aqui um campo entrando, por exemplo. Por que isso? Olha só. Se o campo está entrando e a velocidade está para lá, então, olha o que ia acontecer com a trajetória. Vamos pensar aqui se vai ter força ou não. Velocidade está para lá, campo está entrando. A força deveria estar para cima, não é? Mas como é uma carga negativa, a força acaba se invertendo e aponta para baixo. Aí o que acontece? A força apontou aqui para baixo, a força magnética. A partícula estava tentando ir ali, ó, para a direita, né? A gente tinha a velocidade dela desenhada aqui. Estava tentando ir aí para a direita. Só que a força está aqui para baixo, acabou desviando essa partícula. Então a partícula ia acabar realizando uma trajetória assim. Por que isso? Olha só. Quando esse elétronzinho aqui, ó, estava com velocidade para lá, né? Ele foi desviado. Ia chegar um momento que esse elétron ia estar nessa região aqui, por exemplo. Certo? Só que veja bem, ele não foi desviado para baixo, então agora a velocidade dele aponta para baixo. Agora vamos pensar. Velocidade apontando para baixo, certo? Campo entrando, né? Ó, velocidade apontando para baixo, campo entrando. A força deveria estar para a direita, porém, como a carga é negativa, a força aponta para a esquerda. Dessa maneira, nós teríamos aqui mais uma vez, ó, a força magnética. Dessa forma, eu posso dizer que a força magnética aqui, por isso que olha o que ia acabar acontecendo, ó. A partícula ia sendo desviada indefinidamente. Dessa forma, ela geraria uma trajetória circular. Então, a trajetória a gente já viu que é circular. Só que pense no seguinte, como a força que surgiu é centrípeta, não altera o módulo da velocidade, não é verdade? Então, se é circular e não muda de módulo, a gente vai dizer que aqui está sendo realizado um MCU, um movimento circular uniforme. Tudo bem? Agora veja o seguinte, a última diz assim, ó, o elétron é lançado obliquamente às linhas de indução. Então, o que acontece na verdade? É como se você tivesse aqui, ó, na letra C, fazer ela aqui assim, você tem um campo magnético, né? Campo magnético, vou colocar ele aqui apontando para a direita que seja. E aí, ele é lançado de maneira oblíqua a este campo, certo? Ser lançado de maneira
oblíqua basicamente diz que a gente tem um ângulo, não é um ângulo diferente de 90 graus. Então vou colocar aqui, ó, meu objeto negativo, meu elétron que ele pediu, beleza? Sendo lançado de repente para cá. Assim, ó. Então essa aqui seria a velocidade do elétron. O que é importantíssimo que a gente veja? Se o ângulo é diferente de 90 graus, não é um ângulo reto, ele gera componentes. Então você pode pensar aqui, ó, em eixo Y e eixo X. Então a velocidade aqui, ó, vai se dividir em duas partes. A primeira velocidade que é paralela ao campo, que está aqui, que é o nosso Vx. E a gente tem a velocidade que é perpendicular ao campo, que está aqui, o nosso Vy. Interessante demais. Para que exista força magnética, é preciso que a velocidade seja perpendicular ao campo. Então, das duas componentes, só quem gera força magnética é Vy. Então, Vy é responsável pela força magnética. Só o Vy é quem gera força magnética, beleza? Aí o que vai acabar acontecendo? Vamos pensar nessa força magnética, como é que ia estar, ó. Velocidade y, que é a que está gerando força, está para baixo, certo? O campo está para a direita, a força deveria estar saindo. Porém, ó, velocidade, campo, força. Como é negativa, a força vai estar entrando. Pela regra do tapa, olha só, velocidade está para baixo, campo está para a direita, a força deveria estar saindo. Como é negativa, a força estará entrando. Beleza. Então, olha o seguinte. Se a força está entrando, o que a gente vai ter que entender? Velocidade y estava para baixo. Então, ela estava vindo assim, a partícula, ó. Aí surgiu uma força entrando. Puxou ela para dentro, certo? Então, ela estava descendo aqui de boa, foi puxada lá para dentro. O que isso vai calhar? Veja bem. Se eu não tivesse o Vx, aqui ia formar uma trajetória circular e aí ia ficar circulando dessa maneira, né? Porque a força está para dentro, ali entrando. Só que como há o Vx não altera o módulo, mas olha só, ele não deixou de existir. Vx tem velocidade tem deslocamento. Então, essa partícula vai se deslocar para lá também. Então, ao mesmo tempo que ela vai girando aqui, ó, no movimento circular no eixo Y, ela realiza um movimento retilíneo no eixo X. Então, aqui há dois movimentos. A trajetória vai ser circular para o eixo Y, onde está havendo força, e ela vai ser o quê? Retilínea no eixo X. Então, aqui, ó, a força está para dentro, ia realizar uma trajetória circular aqui. Imagina um círculo nesse plano, é como se ela estivesse assim, ó. E aí, como tem o Vx, ela começa a se mover e fazer uma hélice. É como, imagina que você está olhando daqui, ó. Tava aqui o círculo, né, entrando no quadro, e eu comecei a ir em direção a você, beleza? Então, o que aconteceu aqui foi algo mais ou menos assim, ó. A força deveria entrar, então deveria haver aqui uma trajetória circular, que seria assim, ó. Entrando no quadro. Só que, quando foi haver essa trajetória circular, havia um deslocamento para lá. Então, ao mesmo tempo em que girava, a partícula ia para frente. Então, começa a haver o chamado passo. Professor, o que é passo? O passo é o tanto que a partícula está indo para a cada volta que ela dá. Então, ó, como assim? Vamos lá. A partícula está indo para lá, né? Aí ela estava girando. Você concorda que aqui, ó, começou a volta, aqui terminou? Aqui começou a próxima volta, aqui terminou? Afinal, ela tem que fazer um ciclo completo. Esses dois pontos aqui, então, são a distância entre dois ciclos completos. É a distância entre duas voltas, né? Então, ela estava circulando e no eixo X, ela teve esse deslocamento aqui. O deslocamento aqui, só para lembrar, é o que nós chamamos de passo, tudo bem? O tempo de um passo é o mesmo tempo de uma volta completa, é o tempo de um período. Por quê? Ó, começou aqui, deu uma volta completa, acabou aqui. Deu outra volta completa, acabaria aqui, e aqui, ó,
eu teria exatamente mais um passo. Tudo bem? Então, a trajetória aqui, ó, eu teria dois movimentos. Eu teria em Y, certo? E Z, né? Porque ela está entrando no quadro também, Y e Z. Eu teria um MCU, no plano YZ um MCU, e no eixo X eu teria um MRU. E o nome da trajetória é helicoidal. Essa trajetória ela é bem mais difícil de cair, mas caso caia, tá aí, tudo bem? Então, é isso.